Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, bem-vindos ao nosso podcast do Sindimepa. Hoje o assunto envolve inteligência artificial no meio médico. Estamos aqui, eu e minha parceira Mayra, recebendo o Dr. Denis Paz Barreto, nosso associado do Sindimep, portanto um colega médico, mas que tem expertise no assunto. Denis, obrigado pelo aceite a participar desse momento com a gente. Mayra. Obrigada, doutor. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Imagina, prazer nosso. Denis, o que é a IA aplicada à medicina? Como é que você define, nesse contexto, o que ainda tem-se dificuldade para entender esse conceito? Bem, a inteligência artificial, ela não está na nossa vida recentemente, como a maioria das pessoas imagina, né? Ela já faz parte da nossa vida há muito tempo, como uma ferramenta preditiva, né? Como uma Alexa que está no nosso quarto, na nossa casa, onde você percebe que ela dá respostas só pré-definidas, pré-formatadas, né? Como as recomendações de um filme na Netflix ou de um livro na Amazon. Então ela está na nossa vida já há um tempo, só que agora ela apareceu como uma IA capaz de gerar conteúdo, gerar texto, gerar imagens, gerar áudio, gerar vídeo. Por quê? Porque ela foi treinada, de desenvolver uma tecnologia capaz de treinar uma gama enorme de computadores, uma massa gigantesca de dados, usando uma tecnologia que é o T do GPT, chamado Transformer, que é capaz de treinar muito rápido e, ao mesmo tempo, ela dá uma resposta para a gente. Só que a IA é uma grande calculadora capaz de pensar a próxima palavra baseado numa estatística. Então, quando a gente entende essas premissas, a gente passa a entender como ela pode ser aplicada. Então, você imagina uma pessoa que foi capaz de ler todos os artigos científicos que já foram escritos em todas as revistas mais importantes do mundo e ajudar a gente, por exemplo, num insight ou trazer uma ideia, uma possibilidade ou uma alternativa de um diagnóstico, por exemplo. Isso é muito importante. Eu acho que a recomendação só é a gente usar com muito cuidado, não como uma ferramenta definitiva para isso, mas só como um assistente que vai nos ajudar a dar, por exemplo, um diagnóstico ou buscar uma informação importante para a nossa vida, na nossa rotina diária. Perfeito. Na prática, o que faz a diferença entre uma IA que assiste e uma IA que toma decisões? Isso, como a gente tem ouvido nas mídias e lido, é algo ainda que preocupa e até mesmo assusta. Preocupa a velocidade com que isso está acontecendo. A humanidade, a gente vive de superciclos tecnológicos. Então, por exemplo, a invenção da máquina do tear a vapor, esse ciclo durou 50 anos, até aparecer a energia elétrica, a eletricidade, depois o motor a explosão, os carros, a era da informática, e essa era da informática acabou em novembro de 22, quando surgiu a era da inteligência, que é baseada como pilar da inteligência artificial. Então, esse novo modelo nosso de se relacionar com a tecnologia, ela é capaz de fazer com que a gente possa ter, se não usar com moderação e com cuidado, tá, problemas na nossa vida pessoal e profissional. Então, uma IA que antigamente ela assistia a gente como um assistente, como auxiliar, ela vai se tornar, em breve, em pouco tempo, uma ferramenta capaz de tomar decisões sozinhas. E nós, como médicos, se nós nos apoiarmos somente nessa ferramenta e deixá-la tomar decisões pela gente, como é que vai ser o nosso dia a dia na relação médico-paciente, por exemplo? Verdade. Eu gosto de falar, aproveitando o gancho, que muitas aulas práticas que nós tínhamos lá atrás, falávamos há pouco do romantismo dessa época, elas se baseavam em uma escassez de recursos. Não haviam imagens como temos tão refinadas hoje de uma tomografia, de uma ressonância, de um ultrassom, e para isso precisávamos treinar bem nossos ouvidos para escutar o nosso paciente, nossas mãos, para fazer a propedêutica semiológica dele. Você acha que há risco do que antes dominávamos nos domine com a inteligência artificial? Olha, Eduardo, isso é uma situação que pode ocorrer de fato. Mas se a gente trazer para a perspectiva, para a ótica da medicina, né, a gente estava falando dessa questão do nosso romantismo, da época acadêmica, hoje
eu acho que os médicos, os nossos colegas médicos que estão saindo atualmente da universidade, eles estão podendo treinar mais do que a gente, né? Porque a gente treinava só nos nossos 5 sentidos. Hoje, as escolas, né, de faculdade, as faculdades de medicina, as universidades aqui, já têm internato de 2 anos, sempre internato de 1 ano. E ele já, a partir do primeiro ano, com esse novo modelo de técnica de ensino, né, com aprendizado baseado em problema, né, que chama de PBL, os alunos já têm contato com robôs, com simulações robóticas que a gente não tinha. Sim. E a gente saía da academia, da aula teórica para o pronto-socorro, né, e aprender na marra ali no ser humano para colocar em prática. Então, hoje a IA ela pode ajudar na formação médica, ela pode ajudar muito na capacitação, mas a gente tem que ter um desafio enquanto tutor, professor, mestre, preceptor, de tentar identificar se aquele aluno, se aquele futuro médico está se apoiando muito na tecnologia e está deixando passar uma coisa que eu digo que é muito importante hoje, que está fazendo a diferença para todos, que é o repertório. Nós, mais velhos, temos repertório, nós lemos muito, nós estudamos muito e nós somos capazes de criticar uma resposta que uma IA está dando para a gente. Né? O jovem, e principalmente o jovem hoje do mundo tecnológico, que já é um nativo digital, esse jovem lê muito pouco e ele fica refém da tecnologia. Tem uma palavra que eu vou trazer para cá, de um artigo que eu li agora em janeiro, que saiu de uma universidade na Suíça, que estão muito preocupados com uma coisa chamada offload cognitivo. Esses nativos digitais estão deixando o conhecimento, né, numa telinha preta aqui, numa tela, né, num celular. Eu não preciso aprender isso porque alguém vai me ajudar, esse dispositivo é que vai ajudar. E na medicina, como é que fica a relação médico-paciente? Né? A empatia, a troca. Né? Se você, enquanto profissional médico, deixar com que essa máquina aqui, que é poderosíssima, tome conta, deixando de ser assistiva para ser tomadora de decisão, realmente o nosso modelo profissional está ameaçado. Mas esse é um assunto que nós vamos aprofundar nos próximos blocos. Agora, de uma forma ilustrativa, doutor, para dentro da medicina, como é que a gente pode, já de forma prática, citar alguns exemplos da IA dentro da medicina? Pode citar alguns exemplos para a gente, por favor? A inteligência artificial ela é muito boa para identificar padrões. Então, diagnóstico por imagem é uma área que já está explodindo a capacidade de ter algoritmos IA dentro de máquinas que fazem exames, né? Fazem o pré-laudo. Inclusive, eu tive contato com uma empresa, umas 2 semanas, que desenvolveu para um hospital no Rio de Janeiro uma IA generativa especializada somente no pré-laudo de ressonância e tomografia craniana. Né? Inclusive, ele vendeu com exclusividade, ele não pode vender para outros hospitais por enquanto, que ele está com um contrato de proteção de propriedade intelectual lá nessa oferta que ele fez comercial. Mas ele é uma empresa que treinou um modelo de IA próprio para diagnóstico por imagem. O outro, por exemplo, é dermatologia. Pela facilidade que uma IA tem de identificar padrão em uma imagem, como ela foi treinada com dezenas de milhões de imagens, ela consegue identificar e dar um diagnóstico, por exemplo, de uma lesão, auxiliando um dermatologista, por exemplo, nesse momento de uma dúvida em relação a uma lesão. Tecnicamente, todas as análises são comparativas. A gente sempre fala que na medicina e na vida, nem nunca, nem sempre. Claro que podem haver erros, podem haver falhas. E daí a importância do que você mencionou. Não se deixar levar ou atrelar exclusivamente aquela impressão que a IA pode passar. A outra coisa que me passa, Denis, sempre criticar a resposta que ela está dando para a gente. Exatamente. Eu acho que o aprendizado ele se soma em todas as 2 áreas. Você não precisa deixar de ler tanto quanto nós líamos e lemos até hoje. Você também não precisa se deixar guiar só por isso. Eu acho que esse acúmulo de aprendizado, eles se somam. Sem dúvida. E eles trazem um final feliz, né? Eu queria complementar, para a gente encerrar esse bloco, acho que a gente está chegando no final do bloco, né? Mas eu li um artigo, eu posso compartilhar inclusive com os colegas, eu posso compartilhar com você, por favor, sobre um tema que é
principalmente nos Estados Unidos, onde o médico ele é muito cobrado para preencher relatórios, e tem um estudo que mostra que 20% do tempo dele dentro de um hospital ele gasta para preencher relatórios, né? E uma IA ouvindo uma consulta, estando ao lado do médico, gravando, ela é capaz de transformar aquela gravação anonimizada numa anamnese, ou já preencheu o prontuário baseado num padrão identificado pelas respostas dadas às boas perguntas que o médico é capaz de fazer. Sim. Então, se o médico é capaz de fazer boas perguntas, ele é bem treinado para isso, a IA pega essas respostas, organiza uma maneira estruturada e já bota no prontuário automaticamente. Isso vai ganhar, esse teste deu um ganho de eficiência em mais de 20%. O médico ganhou 2 horas por dia para estar em casa ou estar estudando, por exemplo. Que fantástico. Denis, é um assunto inesgotável. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam nesse primeiro bloco do podcast, falando de inteligência artificial na área médica especificamente. Agradecer a presença do Denis e a sua experiência, a Mayra, e convidar a todos para que participem do nosso próximo episódio. Peguem o seu cafezinho, né, Mayra? É verdade. Venha conosco, Venha. porque esse assunto é muito amplo. E estamos juntos. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Olá, esse é o Expresso Sindimeta, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.